Você pode dizer que eu sou antropóloga. Boa tarde a todas e todos. Aí o pessoal entende mais. Muito obrigado pela presença. Agora, nesse momento, nós temos a honra, o privilégio de estar aqui ao lado da professora Manuela Carneiro da Cunha, antropóloga, professora da USP, professora emérita da Universidade de Chicago, que muito nos honra com sua presença. Mais uma vez, muito obrigado. Dando sequência aqui a essa série de conversas que nós temos feito, tendo em vista um momento muito delicado, muito grave, pelo qual o nosso país passa. O nosso entendimento é de que há, presentemente, graves ameaças à democracia, à harmonia da nossa sociedade. Temos aí, possivelmente, um desastre adiante, um desastre que não vai se materializar apenas nos próximos meses, mas algo que poderá impactar profundamente nos próximos anos, as próximas gerações do nosso país, e cabe a nós, como cidadãos, como democratas, como pessoas republicanas, deixar o nosso recado e fazer a nossa fala para a sociedade. E, nesse sentido, nós convidamos a professora Manuela Carneiro da Cunha, que muito gentilmente aceitou a nossa proposta e nos honra aqui com a sua presença. Então, Manuela, por favor. Muito obrigada, Antônio. E eu que agradeço. Eu imediatamente aceitei o convite, porque eu acho que realmente a gente tem que fazer o que pode num momento tão grave quanto este. Hoje saiu na Folha de São Paulo, na seção Tendência e Debates, um artigo do Rubens Recupero, meu amigo, e que eu muito prezo, e que me parece fundamental, e que vai na mesma direção, aliás, do artigo de Maria Hermínia anteontem, Tavares de Almeida, acho que foi anteontem, ou se não foi ontem, que toca no mesmo ponto, que é o seguinte: nós estamos diante de uma eleição como nunca se viu antes no Brasil. Uma eleição em que as famílias estão divididas, amigos estão separados, em que está recrudescendo uma violência de origem política, né, que estamos vendo nos jornais, de uma forma assustadora. E essa situação é inédita, todos sabemos disso, porque, na realidade, estão se enfrentando dois ódios, né? Duas repulsas viscerais. E não se está, por enquanto, configurando uma frente ampla para resistir a essa situação. Ou seja, um conjunto de pessoas de boa vontade, de pessoas que querem um país de harmonia, um país que saiba conviver, em que os vários tipos de pessoas, várias maiorias, mas também as minorias, né, tenham espaço para se expressar e para conviver, né? Essa frente ampla, eu acho que está na 25ª hora agora para se constituir. E não é mais o momento, entendo eu, para se prender ao que, diante da gravidade da situação, a meu ver, são detalhes, né? Ou seja, é preciso esquecer as diferenças partidárias, é preciso esquecer a história, né, de oposições que em governos anteriores, né, atrapalharam bastante, aliás, mutuamente se atrapalharam mutuamente os governos, né? Isso vale tanto para o PT quanto para o PSDB, né, em seus momentos de governo respectivos. Agora é um momento de união, agora é preciso superar tudo isso e pensar num bem maior. Eu lembro que há pouco tempo, há menos de 2 anos, essa questão se configurou, por exemplo, né, na França, em que havia um risco real da extrema-direita, né,
tomar o poder, ou seja, um regime de intolerância e um regime que não condizia com a história francesa, né? E foi preciso uma aliança ampla, né? As pessoas votaram, apesar de muitas resistirem a votar no Emmanuel Macron. No entanto, houve uma grande aliança em volta dele para evitar um mal maior. Eu acho que estamos numa situação desse tipo e que a responsabilidade de todos os partidos democráticos, né, se unirem e, sem esperar mais, porque o tempo é muito curto, sem mais esperar, se unirem para dizer que nós não queremos um governo de violência, que prega a violência, um governo que afirma que a lei da maioria deve ser seguida por todas as minorias e que, se essas minorias não se adequarem, que elas desapareçam. Um regime que está pensando subsumir, diluir, né, submeter o meio ambiente à agricultura, sem lembrar da importância que o nosso país tem para a biodiversidade e para o clima mundial. Eu faço parte de um grupo que trabalha sobre essa questão de biodiversidade a nível internacional, é a plataforma da biodiversidade, e estamos todos preocupadíssimos com uma proposta que vem de um dos candidatos de simplesmente sair do Acordo de Paris, de certa forma, reformar vários ministérios de forma a que o meio ambiente perca a sua importância, que a ciência, tecnologia e inovação, eu sou também enfim, uma acadêmica, né? Sou membro da Academia Brasileira de Ciências, e nós estamos preocupados com a possibilidade de um governo que não preste atenção nem na cultura, nem na ciência e tecnologia. E que veja, portanto, de uma forma insuficiente o que o Brasil precisa. O Brasil precisa ir para frente e não dar, como disse um jornalista, um grande passo para trás, um grande salto para trás, né? Nós temos condições de nos unirmos, né, para evitar um governo que pode prejudicar fundamentalmente não só uma década, não só 4 anos, certamente, mas não só uma década também. Pode ser muito mais do que isso. Pode ser um governo que nos leve a situações, inclusive, de guerra civil, que foi uma coisa que já foi apregoada pelo candidato Bolsonaro, né, em outra ocasião, quando ele disse que não é num sistema democrático que vai mudar o Brasil, mas esse Brasil só muda com uma guerra civil. Isso é uma coisa assustadora. Irresponsável. Então, infelizmente, estamos numa situação que lembra muito aquele momento fatídico em que os alemães, por medo dos comunistas, elegeram um chanceler chamado Hitler. Por medo, simplesmente. Isso é uma situação que pode ocorrer, que leva a consequências que a gente nem imagina ainda, e que na área em que eu trabalho, que é uma área justamente de meio ambiente, de minorias, povos indígenas, né, pode levar a uma catástrofe, né? Então, em vários campos, por vários motivos, eu acho que devemos refletir
muito antes de dar um mandato a uma pessoa que não vai a debates, que se recusa, portanto, a se expor e debater, que uma pessoa que não tem um currículo, em 28 anos de Câmara dos Deputados, não mostrou ainda a que veio. E essa é um risco, portanto, uma pessoa que nunca governou nada, que não tem a experiência de administração, enquanto temos a possibilidade de nos reunir, qualquer que seja. Eu nunca fui do PT, aliás, eu nunca fui de partido nenhum. Mas certamente nunca fui do PT também, nem do PSDB, e sou uma pessoa do centro. E eu acho que, como eu, deve haver muitas outras pessoas que devem estar pensando nas consequências de dar um mandato a uma pessoa tão despreparada que prega a violência. E a violência não é só uma violência no Brasil, é uma violência também que pode se transferir para outros países. Vejam, o anúncio do candidato Bolsonaro de que transferiria a representação diplomática do Brasil em Israel para Jerusalém, como fez o Trump, né? Como fez o presidente dos Estados Unidos, Trump, é um absurdo. É um absurdo porque isso dificulta ainda mais a possibilidade de chegar a um acordo de paz no Próximo Oriente. Eu digo que, em particular, o setor da população judia, eu sou judia, posso falar isso com toda a tranquilidade. O setor da comunidade judia que está apoiando o candidato Bolsonaro está pensando muito a curto prazo, da mesma maneira que a elite está pensando muito a curto prazo. É preciso pensar de uma forma mais ampla. Nós estamos falando do futuro do nosso país. E esse futuro não pode ficar nas mãos de uma pessoa que não tem histórico, que não tem nada a mostrar, que não vai a debates para mostrar a que veio. Então, temos um outro candidato, talvez não foi em quem eu votei no primeiro turno, mas eu acho que agora, sem hesitação nenhuma, é em torno dele que temos que nos unir. E se cabe a ele também fazer um gesto para o centro e mostrar as grandes qualidades que ele tem pessoalmente. Não é? Ele é uma pessoa de centro dentro do PT. Não é? Isso é bastante sabido. E é uma pessoa com experiência, e é uma pessoa que tem o que mostrar, tem muito o que mostrar. Não é? Esse é um candidato que, embora eu não tenha votado nele no primeiro turno, eu certamente gostaria de apoiar no segundo. E estou chamando os partidos. Os partidos têm uma grande responsabilidade. Os partidos que se consideram democráticos têm uma enorme responsabilidade de não esperar serem chamados, mas que vão para o diálogo e façam uma coalizão que se pode traduzir depois num governo, numa repartição de autoridades dentro do governo, mas que nos represente de uma forma muito melhor do que aquela que estamos ameaçados de ter que enfrentar. Então, esse é um apelo. Tá? Eu vi também, não sei se cabe aqui, eu vi também o seguinte: eu acho que não são só os partidos que devem correr, não andar, correr para uma coalizão.
uma coalizão da democracia. Mas a Igreja Católica também. Ainda são muitos os católicos no Brasil. Apesar da ascensão dos números dos evangélicos, a Igreja Católica é muito influente e tem uma grande audiência também. E ela não está, a meu ver, se posicionando claramente também. Então, acho que os evangélicos são, em geral, conclamados pelos seus pastores a seguir Bolsonaro. O que não quer dizer que cada um, na sua consciência, vá fazê-lo. Mas eu acho que outras religiões, e judeus também, a religião também, os rabinos também devem se pronunciar, e, aliás, acho que alguns estão se pronunciando. E todas as religiões que existem no Brasil deveriam também se unir num momento desta gravidade, em torno de um projeto democrático. Eu acho que estamos todos esperando isso. É a única esperança que temos de reverter o jogo. Isso aconteceu em Portugal, mas talvez, como me disse um amigo, Deus seja português e não brasileiro. Em Portugal, houve uma eleição em que o candidato da direita estava ganhando largamente no primeiro turno e Mário Soares estava perdendo, também em larga medida. E houve uma coligação de democratas também, que virou o jogo. Virou o jogo porque é mais importante a democracia do que qualquer outra consideração. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigado, professora, pelo grande discurso. Colocou tudo que a gente se preocupa nesse momento. Não sei se nem caberia adicionar mais alguma coisa, mas você comentou a questão dos alemães, né? Já comentaram aqui também a questão do Chamberlain, né? Do inglês, quando foi a Munique e fez o acordo com Hitler e voltou festejando. Aí tem essa questão, né? Porque há setores do mercado financeiro, das elites dominantes, inclusive do jornalismo, que acreditam que vão conseguir contê-lo, que o que ele está falando não é muito sério, não é para valer, ele falou, mas ele estava só brincando, e que quando ele chegar lá as instituições vão constrangê-lo de uma maneira ou de outra. Isso é uma crença, né? Um wishful thinking bastante perigoso, né? E é, de certa forma, chocante que a vantagem grande, né, no primeiro turno do candidato Bolsonaro se tenha traduzido por uma alta da Bolsa, uma alta significativa da Bolsa. E isso, você tem toda a razão, é uma crença que não tem fundamento nenhum no histórico desse candidato. Sim. Não tem fundamento, né? Ele, em várias ocasiões, ele já falou em fechar o Congresso. E a gente tem que lembrar, talvez, da eleição. Acho que alguns aqui talvez ainda nem tivessem nascido. Mas na primeira eleição, enfim, na primeira eleição em que Lula foi candidato, o seu oponente era Fernando Collor, né? E a propaganda de Fernando Collor, que era também mais um dos muitos cuja pauta principal era o combate à corrupção, né? Esse é sempre um tema que é muito popular e com razão. Só que Fernando Collor não era exatamente o modelo e o defensor
digamos, da anticorrupção, como ele se arvorava. E não sei se vocês sabem, ou se lembram, se são mais velhos, que ele apregoou, Fernando Collor, que se o PT ganhasse, eles iam confiscar a poupança. Foi exatamente o que o Collor fez de imediato, né? Então, imputando, portanto, ao seu adversário o que ele iria fazer, né? Então, eu acho que estamos numa situação que lembra muito essa daí. Sim. Enfim, obrigado. Acho que, para terminar, Manuela, você mencionou isso brevemente, um pouco de passagem, mas muitas dos comentários que nós temos ouvido, das sugestões, né, nesse ambiente tenso, ansioso, um pouco desesperador, até que nós nos encontramos, que caberia ou cabe ao candidato Fernando Haddad e ao PT fazer uma convocação para essa frente, mas para dividir o poder, recuando dessa centralidade na frente, trazer os outros atores verdadeiramente para exercer um papel central nessa frente. Quer dizer, não convocar uma frente que esteja subjugada à liderança deles, que estaria faltando um pouco esse gesto de grandeza, acho que grandeza é uma palavra, não sei, um gesto de humildade, diante dos riscos adiante. Você concorda com isso? Concordo inteiramente. Concordo inteiramente. Eu acho que todos aí têm que fazer esses gestos, não é? Certamente o candidato Fernando Haddad tem que fazer essa abertura, se quer realmente reunir essa frente ampla, dividindo, como você disse, não é? O poder e as responsabilidades, não é? Mas também lembro que os partidos têm que também se adiantarem, que temos tão pouco tempo, que não, essa coisa de ficar sentado esperando ser chamado pode ser um tiro no pé. Sim. Pode levar tudo a perder. Sim. Para as biografias, inclusive, de pessoas que dedicaram toda uma vida para a construção democrática, para a construção da Carta Constitucional de 88 também. Particularmente. Sim. Então, tá bom. Manuela, acho que o recado é pungente, incisivo, muito bem colocado, completo. Não sei se você gostaria de acrescentar alguma outra ponderação, mas eu acho que isso é o papo reto mesmo, né? Wallace, agradecer a todos que nos acompanharam e obrigado. Mais tarde nós vamos receber a Stephanie Ribeiro e o Túlio Custódio aqui e, posteriormente, um pouco mais tarde ainda, o Fernando Guimarães, que é do PSDB, vem aqui falar conosco, e o Pedro Henrique de Cristo, que foi candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade, vem falar conosco aqui. Na segunda-feira nós devemos ter aqui o professor Laimer Garcia dos Santos. Mais tarde nós vamos ter a Lília Schwartz aqui conosco também na segunda-feira. E temos alguns juristas e acadêmicos também já confirmados. Em breve a gente vai colocar isso, passar as informações para o público aí que está nos acompanhando, enfim, nesses momentos aí de bastante preocupação. Obrigado aqui ao público aqui presente na Tapera também. E obrigado, Manuela, mais uma vez. Obrigada, Antônio.